Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, espero que vocês tenham, todos em casa tenham tido uma ótima semana. E hoje nós estamos trazendo um convidado para discutir um pouquinho sobre essas guerras que estão acontecendo aí de Israel, Hamas, enfim, Rússia, Ucrânia, e agora a Europa já se pronunciou, os Estados Unidos está aí, tomou um lado, e o chinês tomou outro. O negócio está complicado pelo mundo e nós estamos recebendo aqui hoje no Acerto de Contas Caio Victor, formado pela Universidade Federal do Ceará em Geografia, pós-graduado em Metodologia de Ensino de História Geográfica e é professor de Geografia e História, Atualidades em Instituições Educacionais Privadas e cursos preparatórios para pré-vestibular. Caio, boa noite. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito boa noite, prazer é todo meu. Muito boa noite a todos. E vamos tentar entender um pouco essa bagunça, né, que está hoje pelo mundo afora. Então, com certeza. Rafaela, diga lá, boa noite, minha querida. Boa noite aos colegas, ao professor, boa noite a você que está em casa. Vamos nos inteirar um pouco deste assunto que é atual, um assunto comovente, né, porque envolve vidas humanas, mas é um conflito histórico, não é de agora, e o professor Caio aqui vai nos ajudar a entender mais sobre este assunto. Com certeza. Áurea, boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores. Obrigada por permitir que adentremos no seu lar. Obrigada ao professor por ter aceitado o nosso convite e aos nossos colegas aqui. Acredito que hoje a gente vai ficar tendo o melhor conhecimento, porque trouxemos uma pessoa preparada para explicar tanto para nós, conforme as nossas interrogações, e transmitir para vocês que também têm dúvidas a respeito dessa guerra ou dessas guerras que estão acontecendo no mundo. Rebouças, boa noite. Boa noite, Marciele, boa noite, Rafaela, Áurea, boa noite, professor. E muito boa noite para você, principalmente que é a nossa razão de estar aqui. E hoje tratando de um tema de uma relevância ímpar, porque o centro da história mundial sempre esteve em Israel, né? Então, num momento de muita desinformação, muita mentira que está sendo contada nas mídias, inclusive, sobre esse conflito, esse programa aqui vai ser o momento de você ficar sabendo a verdade dos fatos e a realidade do que está acontecendo e por que está acontecendo. Caio, obrigado por ter atendido o nosso convite, né? E nós vamos tentar levar um esclarecimento melhor para o público em casa, porque eu lhe confesso, até eu sou estudioso desses assuntos, né? Eu fico sem entender, são vários tentáculos, várias opiniões, não se trata nem de partido político, de esquerda, de direita, se trata mais de a ideologia religiosa do que em si o partido político e tal. E nós estamos vendo aí os ataques aí sobre civis, né? A guerra está cruel, prendendo crianças aí em gaiolas. Infelizmente, sim. Né? Sequestrando crianças. E o que mais me deixa assim angustiado em relação a essas crianças é que poucos países no mundo se pronunciaram em relação a isso. Tem as imagens, estão sequestrando crianças, bebês, e estão colocando em gaiola. Né? E aí aí sim deveria existir uma revolta mundial e inibir esse tipo de situação, porque isso já passa de qualquer normalidade, vamos dizer assim, dentro de uma guerra. Guerra é guerra, não existe normalidade, mas numa normalidade que eu digo de atacar, de ofender civil. Agora, sequestrar crianças e colocar dentro de uma gaiola, quer dizer, está tudo muito louco e eu tenho certeza que o público quer entender um pouco, Caio, o que está acontecendo, por que isso? A gente já sabe que isso é secular, né? Sim. Essa briga é secular. Eu quero que você explique desde o início, né? Fala um pouco de você, que você realmente veio aqui no programa, e explique para o público em casa. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, aos colegas que chamaram, né? Agradecer ao curso Lema, né, que proporcionou essa nossa conversa, né? E vamos lá, né? Realmente
a geopolítica, né, como a gente está acostumado a ver, né, analisar a história, ver nos noticiários, é algo bastante mais complexo. Né, que a gente lê a pequena parcela, né, de um jornal, de uma notícia que foi veiculada e gera muitas dúvidas. Então, como foi falado, né, pelo nosso colega aqui, realmente é um conflito, né, que envolve Israel, que está no centro, né, se a gente for analisar as questões de religião, né, Israel, né, é berço, né, aquela região da Palestina, né, Israel é berço das 3 principais religiões monoteístas que a gente tem no mundo. Né, o islamismo, né, que professa o Maomé, né, cujo profeta principal, perdão, é o Maomé, o cristianismo e o judaísmo. Né, então, e como o senhor bem falou, né, Marcelo, que realmente esse conflito é histórico, secular, né, envolve bastante, digamos assim, causas mais complexas em relação à geopolítica. Então vamos lá começar a tentar entender, né, o que está acontecendo agora, né, o estopim dos motivos e o contexto histórico. Né. O que foi que aconteceu recentemente, agora nesses conflitos? Dia 7 de outubro, o Hamas atacou vias aéreas, marítimas e terrestres Israel. Foi algo assim, digamos que inédito, até Nunca porque... houve na história. Nunca houve na história, até porque a vigilância de Israel é uma vigilância altamente segura. É a melhor do mundo. Melhor do mundo, né, como o senhor bem falou. E Israel investe cerca de, segundo as suas fontes, cerca de 120 bilhões de dólares anuais em relação ao militar, questão de segurança, né, militar e tudo. E é interessante porque analisar esse, talvez, descuido que, com certeza, né, o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, quando acabar esse conflito, ele vai ter que explicar para a população de Israel do porquê que ele foi atacado, né? De surpresa e de 3 meios, né? Aéreo, marítimo e terrestre. Então é o seguinte, o que estava acontecendo neste ano? O Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, né, de Israel, ele estava com um viés um pouco mais ditatorial, mesmo Israel sendo um Estado democrático de direito, como é o Brasil. Eleições, a democracia e tudo. Por quê, Caio? Foi o que aconteceu. Agora, no começo do ano, o Benjamin Netanyahu tentou fazer uma reforma no judiciário. Né? Ou seja, como se o presidente aqui do Brasil quisesse colocar apenas no STF aliados dele. É que está acontecendo aqui no Brasil. Claro, né? Então, isso mostra, né, meio que uma parte, né, uma medida ditatorial. E a própria população de Israel foi às ruas manifestar contra essa reforma do judiciário. Nós tivemos agora uma aproximação da Arábia Saudita, que é uma grande potência lá no Oriente Médio, agora por parte de Israel, e que isso para a Palestina, né, que é aliada, digamos assim, do Irã, não é interessante. Né? Então, assim, é algo bastante complexo que a Palestina, na figura, né, com a sua parceira aliada, que é o Irã, não, digamos assim, queria que isso acontecesse. E foi lá, o Hamas foi lá e atacou, né, digamos assim. E por que não queria esse acontecimento? Né? Porque é o seguinte, o que é que nós temos, né, de Oriente Médio? Vamos aqui primeiramente localizar o Oriente Médio. Quem é o Oriente Médio? Né? O Oriente Médio é uma parcela que está localizada na chamada Ásia Central. Uma região muito, muito, muito complexa a nível de quê? Conflitos, que a gente vai ver agora, né? Mas também é uma região muito rica de petróleo. As maiores reservas de petróleo que nós temos lá no mundo fica na região do Oriente Médio. Nós temos o Catar, o país que sediou a Copa do Mundo, né, que é a terceira maior potência a nível de gás de exportação mundial. Nós temos a Arábia Saudita, né, a maior exportador de petróleo do mundo. A gente vê os sheiks, né, bancando agora esses super jogadores, né, Cristiano Ronaldo e tudo, né, salários. Mas eles são aliados de Israel, né? A Arábia Saudita estava se alinhando a Israel. Por quê? Né? Dentro do Oriente Médio, né, que é esse complexo, né, de riquezas naturais, nós temos a maioria de países formados por uma liga árabe. Né? Povo árabe, né? Como tem o povo brasileiro, o povo argentino, tem os povos árabes, né, lá no Oriente Médio. E o seguinte, Israel é o único país que não é árabe. Então tem toda, né, uma coalizão árabe formada contra Israel, que não reconhece Israel como Estado. Né? E a Arábia Saudita, que é uma superpotência, talvez a maior, digamos, no Oriente Médio, a partir de mediações começadas lá em 2020, né, com os Estados Unidos, no governo Trump, começou a ter uma reaproximação, né, para reconhecer... Fez essa... Perfeito, né? Tentou fazer essa reaproximação nessa aliança entre Israel e a Arábia Saudita, para a Arábia Saudita reconhecer, e isso iria mostrar, digamos assim, digamos, um efeito dominó para que os outros países do Oriente Médio passassem a reconhecer Israel. Né? E que para o Irã, que é talvez a segunda maior potência, que a gente tem dentro do Oriente Médio, a Arábia Saudita e Irã são as maiores potências. Para o Irã, que é inimigo ferrenho dos Estados Unidos, isso não seria interessante. Né? Então, tem essa questão, né,
também que mexe com os aliados, digamos assim, políticos E lá. nesse caso ele é a questão econômica, sem falar da Econômica, religiosa. religião, né? Então tem essa complexidade. Né? Isso, segundo as mídias, né? Segundo os pesquisadores, né? Os cientistas políticos, indicou o possível razão para que o Hamas agora atacasse Israel. Né? O que fez essa... Só um minutinho. Cada um. Rafaela. Mas é porque seu tem a ver questionamento. com esse ponto aí. Não, mas Então- aí você fala. Vai lá. Bem, professor Caio, se a gente for pegar a história de Israel mais recente, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que parece-me que o Estado ele foi feito para dar errado. Até porque o desenho do Estado de Israel foi feito na Europa, né? E uma das primeiras potências, inclusive, a reconhecer o Estado de Israel foi a União Soviética, né? Que, enfim, a gente coloca... Eu vou até fazer essa pergunta, mas no outro bloco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, eu queria dar o nome aos bois, né? Ali foi um atentado terrorista. O atentado terrorista ele tem um objetivo que é atacar a população civil para obter poder político. E ali, Maciel, o que o Hamas fez de maneira covarde, Brutal. invadir os assentamentos, né, os kibbutz, matando famílias inteiras, decapitando bebês, estuprando mulheres, fazendo horrores com jovens. Inclusive, o ponto principal deste evento, né, deste atentado terrorista, foi uma rave feita inclusive por um brasileiro. Né? E o paradoxo, uma rave em nome da paz. E quase 300 jovens perderam a sua vida em nome de uma luta que não se justifica, professor Caio. E alguns foram até feitos como reféns, né? Tem Como muitos, reféns, né? tem muitos reféns que foram levados até a faixa de Gaza, né? E sabe lá como é que eles vão trabalhar com esses reféns, porque eles utilizam os reféns como escudo humano, né? E o Hamas, ele tem isso, eles são impiedosos, gravam cenas horrorosas para provocar o terror. E o que me chama a atenção, professor Caio, é a mídia brasileira, em sua grande maioria, não utilizar esses termos assim, de maneira mais enfática. São atos terroristas, né? A gente vê partidos de esquerda aqui no Brasil, Maciel. O interessante é que o Hamas, eles são conservadores, né? Eles são conservadores em sua raiz. Aí a gente vê os partidos de esquerda defendendo justamente o Hamas, em detrimento do Estado de Israel, que é democrático. No Estado de Israel tem até parada gay, né? É mais parecido com a nossa civilização, porque lá é outra cultura. Lá é outra cultura. Israel é reconhecido, né? É permitido, né? O casamento LGBT, né? A Exatamente, maconha, aborto, é mais né? parecido Israel com os nossos, é permitido a isso, nossa né? moral ocidental. Então eu queria que você esclarecesse a população aí que está em casa, os telespectadores que estão nos assistindo, o que você acha que vai acontecer enfaticamente agora? Será que esse conflito, que é regional, ele existe a possibilidade de tomar uma escala mundial? Porque só fazendo um adendo, né? A gente vê que muitas são decisões políticas, porque o Estado de Israel, ele foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, em solidariedade ao Holocausto, mas se a gente for pegar os curdos, que é uma população bem maior que os israelenses, os curdos não têm um Estado próprio, não é isso? Então, você acha que este conflito regional ele vai, de fato, ter uma escalada mundial? Pronto, vamos aqui responder por partes, né? Realmente, os ataques do Hamas foram ataques terroristas. Né? O que é o terrorismo? Totalmente, né? Totalmente. O que é o terrorismo? É literalmente a palavra você tocar o terror, como a gente explica, é um termo aqui bem cearense, né? Nada justifica, né? Sequestrar crianças, mulheres, reféns, fazer de reféns, né? Pessoas, e um parêntese do porquê que o Hamas adota essas medidas, né, em relação a sequestrar. Porque existem muitos refugiados, digamos assim, prisioneiros de guerra, palestinos do Hamas em Israel. Eles querem meio que sequestrar civis, né, para fazer meio que uma moeda de troca, como fizeram, né, em conflitos passados. Sim, realmente, né, foram ataques terroristas do Hamas. É uma instituição que precisa ser acabada nesse sentido, né? E por que a mídia, né? Por que o Brasil, nesse sentido, não reconhece o Hamas, né? Não se pronunciou oficialmente falando que o Hamas é uma organização terrorista? Observação, né? Aqui é uma análise geopolítica. Né? Dentro da geopolítica a gente não tem lados, né? A gente trabalha com fatos, né? Explica o que está acontecendo. O Brasil, ele digamos assim, segue as organizações, melhor falar, as regras da ONU, né? A ONU até então não
colocou o Hamas no patamar de grupos terroristas. Tá né? muito omissa, eu acho. Tá omissa, né? Realmente a ONU ela vem falando bastante, né? Em relação Até porque o Hamas, a diretoria deles, né, os líderes foram eleitos. Sim, né? A ONU ela reconhece, né? Al-Qaeda, reconhece o Talibã como essas organizações terroristas, mas até então, né? Não se tem por parte da ONU, né? Dizer que o Hamas é uma organização terrorista, mas de novo, né? Nada justifica. Os ataques foram terroristas, sim, foram terroristas, né? Nesse sentido, porque causar terror na população. E como você bem falou, né, um conflito que começou após essa Segunda Guerra Mundial. Mas é interessante a gente, né, só me permite entrar um pouco no contexto histórico, né, para explicar como é que começou. Né? A gente tem a Bíblia como um documento histórico. Né, os nossos telespectadores, né, quem é cristão, né, mesmo quem não seja, tem o conhecimento dos povos hebreus. Né, os povos hebreus, né, é Abraão, Isaac, Jacó, né, em que houve um momento em que os hebreus vieram para o Egito, né, só observação, né, para que o pessoal de casa tenha pelo menos um norte. A atual Palestina hoje é a antiga terra prometida Canaã, mesmo território. Né? A Canaã da Bíblia é hoje o atual território da Palestina e Israel, aquele pedaço de terra. Né? Então, quando os hebreus, né, conseguiram chegar naquela terra prometida, né, após a fuga do Egito e tudo, lá eles já encontraram um povo que eram os filisteus. Né? O pessoal deve lembrar, né, de Davi, Golias, aquela história, né, em que mesmo já chegando na terra prometida, já tinha um povo em que teve conflito. Né? Quando chegou lá, aconteceu o quê? Finalmente, né, os povos hebreus tiveram seu rei, né, veio o reino de Saul, veio o reino... Já se chamavam, né? Israel. Já se chamavam, né, de judeus e tudo, né? E começou, né, o reino de Saul, o reino de Davi e o reino de Salomão. Aí o problema começou aqui, no reino de Salomão. Por quê? Geralmente, pela tradição, o filho mais velho é que deve assumir o trono. Né? Só que, pega na Bíblia, o filho mais velho de Salomão não era tão virtuoso nos costumes, né, na cultura judaica e tudo. Vamos dizer rebelde. Rebeldezão, né? Não quer nada com a vida, nesse sentido, né? E aconteceu o quê? Salomão, quando estava nas últimas, né? Se assim se espreguiçasse, Deus puxava, né? Gente, velho, deu o reino de Israel para o filho mais novo. Isso desagradou, né? Claro, o filho mais novo, né? E a partir disso, o reino de Israel foi dividido. Né? Então, claro, quando o reino ele vai se dividir, ele perde forças. Economicamente, militarmente falando, né? E quando, né, houve essa partilha, começamos até agora Israel sendo conquistado por outros povos. Vieram os persas, né, a gente lembra da figura, né, da Babilônia, Nabucodonosor, veio o Império Romano, foi um dos maiores impérios que a gente teve na história da humanidade, e uma pessoa muito importante surgiu, né, durante o Império Romano, que foi o nascimento de Jesus Cristo. Né? Quem acredita ou não que seja filho de Deus, né, aí é com cada um. Outro assunto. É um outro assunto. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando passa o Império Romano, passa a vida de Jesus Cristo, né, um período da história da humanidade, Roma vai se cristianizar. E observação, né, o povo de Israel já era, digamos assim, dominados pelos romanos. Né? E claro, se eu sou dominado por um cara, é claro que esse cara vai querer impor as regras dele para mim. Então Roma, quando se cristianiza, vai querer impor o cristianismo para a galera de Israel, né, o povo judeu. Só que teve uma ala dos judeus que não quiseram se cristianizar. Quiseram, né, digamos, se manter as suas raízes. Caio, o que significa se cristianizar? Reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Né? Teve essa ala, uma parcela da galera de Israel que quis manter as tradições, né, digamos assim, um pouco mais para si. Né? Não acredito, né, judaicos. Né? Não acredito que esse cara seja o Filho de Deus, ainda vai vir. Né? O Messias, né? O Messias ainda vai vir. E quando essa parte não se cristianizou, a Roma expulsa eles, né, da sua terra prometida. O nome desse episódio fica conhecido dentro da história como diáspora judaica, né, que é a primeira expulsão do povo judeu da sua terra prometida. Né? Perfeito. Aí, permita-me agora avançar um pouco na história, até para dar tempo para a gente trocar mais assuntos, né? Muito tempo, né? Muita coisa para falar, né? A gente sai, né, da história antiga e chega no século XIX. Cara, foi o que aconteceu no século XIX. No século XIX a gente teve, né, digamos assim, uma unificação da Itália e da Alemanha. O que é a unificação? É virar um país, né? A gente teve territórios comandados por eles que viraram país, se unificaram e viraram um país, né? Tanto que Itália e Alemanha são os países, digamos assim, mais novos que a gente tem que se unificaram, grandes potências europeias que se unificaram. E quando isso acontece, meio que vai despertar na comunidade judaica, né, que era o povo mais disperso, né, em termos de etnia no mundo, um sentimento de querer voltar para a sua terra.
né, querer voltar para a sua terra. E desperta o movimento nacionalista, né, na comunidade judaica. Né? O nome desse movimento a gente chama de sionismo, né, que é a volta do povo judeu, do povo hebreu, né, nesse sentido, falando da Bíblia Antiga, para a sua terra. Povo né? de Sião. Povo de Sião, monte de Sião, fazendo alusão ao monte de Sião. Né? Porém, observação, os árabes, que a gente, né, tem hoje como Palestina, né, como Síria, Líbia, né, mas falando de árabes palestinos, já estavam ocupando aquele território desde o século XIII. Ou seja, né? O Império Otomano levou eles para lá. Exatamente. Né? Então, ou seja, tem já um povo com raízes naquele local, com uma história, com uma cultura, com pertencimento àquele local, né, àquela área. Aí chega um povo, Israel, com uma cultura totalmente diferente, com uma religião diferente, quando mais política e religião, as coisas são bem mais, digamos assim, acirradas, né? Dizendo que aquela terra é minha. Ah, essa terra aqui é minha. Aí, de início, nós tivemos uma ocupação, né, digamos assim, quase que pacífica, não teve tantos conflitos como a gente teve quando começa o século XX, né? Mas, adaptando um pouco no século XX, como foi me falado, aquele território da atual Palestina e Israel era comandado pelo Império Otomano. Né? Isso rompe, né, quando acaba a Primeira Guerra Mundial. Né? Porém, um ano antes de a Primeira Guerra Mundial ter acabado, ou seja, em 1917, nós tivemos o que ficou conhecido como Acordo de Balfour, ou Declaração de Balfour. Literalmente, as 67 palavras que reconheceram aquele território como pertencente ao povo judeu. Né? Isso na Palestina, para os árabes palestinos, foi meio que um faca nas costas, uma traição. Tapa na cara. Por quê? Tapa na cara. Não é porque eles, a galera da Palestina, já era comandado pelos otomanos, que passaram a ser administrados, né, comandados, né, colonizados nesse sentido, pelos britânicos, e se esperava que a Grã-Bretanha, a Inglaterra, fosse olhar para o lado da Palestina. Né? Só que eles reconheceram Israel, né, aquele território pertencente, né, ao povo de Israel. Isso, né? Começou a ter assim, os primeiros conflitos nesse sentido, porém o problema começa de fato pós Segunda Guerra Mundial. Né? A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, né, os judeus sofreram com o Holocausto, a gente não deve esquecer desse fato. Né? Se a gente colocar no Google, né, jogar fato assim, absurdo. Se a gente jogasse no Google as 100 piores imagens do mundo, né, vai aparecer uma parede arranhada à unha, em preto e branco, né, que era o campo de concentração. Né, que os judeus eram asfixiados, mortos por cano de gases, né, nesse sentido. E quando acabar a Segunda Guerra Mundial, quando a comunidade internacional, né, descobre os horrores, né, que os judeus passaram, isso é uma curiosidade. Né? A gente aqui do Ceará costuma usar muito a expressão judiar. Ah, tá judiando com o menino, né? Porque o que é que significa judiar? Tá bulinando, né? Tá ali, né? Maltratando, né? E a expressão judiar significa sofrer como um judeu, fazendo alusão ao Holocausto, né? A expressão judiar significa sofrer como um judeu. É que de fato sim, né? Milhões de mortos, né? A gente vê as imagens lá na câmara de Auschwitz, pilhas de mortos, né? Crianças sem as suas genitárias, né? É muito assim um absurdo. Um episódio na história que a gente não deve esquecer, né? Para relembrar e nunca mais fazer de novo, porque pelo amor de Deus, né? São direitos humanos, são pessoas, né? Infelizmente, né? São pessoas, né? Mas enfim, quando a comunidade internacional, voltando para esse assunto, né, descobre os horrores que os povos judeus passaram, quiseram fazer meio que um reparo social. Né? Então, quando a ONU é fundada, em 1945, né, passou assim 1 ou 2 anos, e nós tivemos em 1947 a segunda conferência da ONU, né, que reconheceu aquele território, né, como pertencente aos dois, nesse sentido. Né, quiseram fazer a chamada Partilha da Palestina. E é interessante para quem está nos assistindo que isso foi, né, essa reunião foi presidida pelo diplomata brasileiro, que foi o Oswaldo Aranha, né? Era chefe das relações diplomáticas na época do governo Vargas, né? E essa resolução, a resolução 181, como ela é conhecida, né, é que de fato pega aquele território da atual Palestina e Israel e vai dividir para os dois, reconhecendo o Estado de Israel e reconhecendo o Estado da Palestina. Só que foi o que nós tivemos? Nós tivemos o quê? Maior porcentagem daquelas terras para o povo de Israel, 57%, com a menor população, e a menor porcentagem do território com maior população para a Palestina. Né? De fato, a galera de Israel aceitou, porque, poxa, né, muito tempo nessa minha terra, vou ter finalmente a minha terra, claro que eu aceito. Só que a gente teve a chamada recusa árabe. Né? Os árabes eles não aceitaram nesse sentido, né? essa proposta, essa resolução da ONU, né? E
Pronto, a partir disso nós tivemos, após, né, a assinatura dessa declaração, uma série de conflitos que a gente teve, né, que a gente vai trocar uma ideia já, né, sobre essa questão dos conflitos, né? É muito complicado, né? É por isso que eu continuo com a minha teoria. Eu acho que o planeta Terra, esse redondinho que nós vivemos, devia pertencer para cada geração que vier a existir. Não ficar discutindo coisa de passado. É tão absurdo essas coisas que a gente vê, que hoje a gente está vendo aí as crianças sendo colocadas na gaiola sem entender, ninguém entende absolutamente nada daquilo. Pelo quê? Por uma questão religiosa, por uma questão pessoal de antepassados. Política, né, também. Por uma questão de antepassados. Que Extremas, vieram, né? Extremas, né? radicais. O mundo deveria se revoltar contra isso e, na minha opinião, acabar com o Hamas. Olha... diante de toda essa sequência Só histórica, para né? te falar, eu tenho só 3 minutinhos para tu responder. Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim. Acho que foi em 1990, houve uma guerra, né, nessa região. Você consegue identificar o motivo? Era uma continuidade ainda dessas tentativas de tomada de terras? Sempre foi. Era exatamente isso? Ou nessa situação que envolvia mais a questão política mesmo, territorial, ou uma questão religiosa? Como é o seu ponto de vista nisso? Pronto, agora entrando um pouco nas guerras, até chegar nos anos de 90, sendo um pouco bem mais breve, né? Em relação a essa linha do tempo, que é importante a gente fazer para quem está nos assistindo. Então, né? você é com 28, mas aí você Show de continua bola, no segundo tranquilo. bloco, vai. Beleza. Tem um bloco, né? Então, foi o que a gente teve pós a assinatura da ONU, né? Pós a assinatura da Resolução 181, quando tem a chamada Partilha da Palestina. Assim que Israel vira um país, 47, né, e proclama sua independência em 48, a gente teve a Primeira Guerra, um ano depois, né, que, de fato, Israel consegue ganhar, sobre a ajuda norte-americana, né, que era interessante para os norte-americanos a criação do Estado de Israel. Como nós sabemos atualmente, né, dentro dessa geopolítica, dessa ordem mundial, a superpotência militar que a gente tem são os Estados Unidos, né, militarmente falando, economicamente falando, né, questão de influência também. Israel consegue ganhar. Tanto que essa guerra para a galera de Israel são chamadas Guerra da Independência. Né? Que assim que eles nascem, tem uma guerra, né? Foi formada uma coalizão árabe, como eu falei no começo do bloco. Né? Toda aquela região são formadas por países árabes, né? Que professam o Islã, né? Cujo chefe, o profeta, né? Como fosse Jesus, é Maomé. Então a gente tem uma política, a gente tem costumes, a gente tem religião totalmente diferente. Quando foi formado o Estado de Israel, né, que professa, né, o cristianismo, a galera foi formada uma coalizão e pum, atacou Israel. E a cada uma década a gente teve uma guerra, um confronto pesado mas fala entre ele entrar, Israel e Palestina. Só desculpa, vai. Pede para ele entrar. Vai, pode continuar. A gente teve, né, a cada uma década, literalmente, né, falando, um conflito pesado entre Israel e Palestina. A gente entra na década de 50, na chamada Guerra do Canal de Suez, né, que foi formada naquela coalizão árabe, né, em que o Egito fechou nas portas de Suez, né, Israel ganhou. Né. A gente teve a Guerra do Seis Dias, que aqui é a Guerra do Seis Dias, para quem está nos assistindo, é muito importante entender essa guerra. Por quê? A gente deixa para o próximo bloco, né? Para explicar melhor. Eu quero né? entender essa guerra, então fiquem ligados aqui, nós vamos para o segundo bloco, voltamos já. Fiquem ligados.